Nós aqui de novo, né? A continuação do nosso estudo bíblico que hoje focaliza o Salmo 58. Eu falei sobre o Salmo 58, né? Sobre os salmos de maneira geral na primeira parte, mas não entramos na questão do texto, né? E agora a gente vai ver detalhes assim do texto que são realmente impressionantes. No primeiro versículo, chama a atenção que parece que o salmista, ele fala, repreende, acusa os juízes. Na época da monarquia, o judiciário, que seria como a gente chamaria hoje, ele funcionava através também de anciãos, de pessoas que se consideravam e eram consideradas capazes de fazer o juízo. O salmista está inconformado com eles. E ele diz assim: falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? E aí no versículo 2, o próprio autor dá a resposta. Longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência das vossas mãos. Ele está falando de gente ruim, de pessoas que tinham o poder de decidir, de julgar, e não faziam isso com justiça. Eu sei que no nosso país existe aí uma discussão atual muito intensa em relação ao judiciário, e eu não preparei esse estudo com o intuito de criticar este lado ou aquele lado. Nós estamos estudando a Bíblia e aquilo que a gente aprende, a gente deve aplicar na nossa experiência, pedindo a orientação de Deus. Então não vai aqui nada de premeditado em relação aos nossos dias atuais. Tá? Mas é isso. As pessoas que tinham essa prerrogativa de julgar estavam fazendo isso de maneira errada. A partir do versículo 3, parece que o autor começa a falar dos ímpios de maneira mais generalizada. E aí começam palavras muito fortes. Por exemplo, no versículo 4, ele diz que essas pessoas têm peçonha semelhante a uma serpente, ou seja, têm veneno. São como uma víbora. E olha como que o poema usa expressões fortes, né? Versículo 6, ó Deus, quebra-lhe os dentes da boca. É muito intenso isso. Que eles desapareçam como as águas que escoam. Que quando eles dispararem flechas, elas fiquem embotadas, elas fiquem presas. Sejam eles como a lesma. Uma coisa desprezível. E o versículo 8, na segunda parte, aí é intenso demais. Sejam como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. E o versículo 10 é mais constrangedor ainda, porque ele diz: alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Olha a expressão, banhará os pés no sangue do ímpio.
a gente podia, meus irmãos, desviar de um texto como esse, né? Fazer de conta que ele não está na Bíblia, mas ele está. E quando a gente fala que a Bíblia foi inspirada, ou a gente aceita que ela foi totalmente inspirada, ou então a gente está brincando com alguma coisa. Só que ainda que a Bíblia tenha sido totalmente inspirada, a gente precisa interpretar cada texto. Se eu pegar esse texto, tirar ele aqui do livro dos Salmos, e dizer, olha, a Bíblia pede para a gente matar os nossos inimigos, a Bíblia prega que a gente tem que fazer vingança mesmo. Opa, peraí. E todos os outros textos da Bíblia. Por isso que quando a gente interpreta a Bíblia, e isso Lutero ensinou para a gente, primeiro a Bíblia tem que ser ensinada na perspectiva de Jesus Cristo. E a gente precisa ver os textos nos seus contextos. Realmente esse poema é um poema de um coração amargo, que está absolutamente sentindo a injustiça por causa dos ímpios, daqueles que fazem mal. E esse salmo funciona como um grito de desespero, pedindo para Deus fazer justiça conforme os critérios humanos. Então é assim que a gente tem que ler esse texto. E quem nunca ficou extremamente irado com uma situação de injustiça? E o último versículo diz que, na verdade, haverá recompensa sim para o justo. E a última frase é extremamente importante, porque diz que há um Deus, com efeito, que julga na terra. A conclusão do salmista é que aquele que julga perfeitamente é só Deus. Nós também temos o direito de expressar as nossas emoções. Mas devemos saber que a Bíblia nós temos que ler como um todo. E devemos saber que o julgamento justo só vem de Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde.